Capítulo 2. Ained. Cas Breaker não precisava de um motivo. Essas eram as palavras sussurradas nas ruas de Kitterdan, nas tavernas e cafés, nos becos escuros e perigosos do distrito de entretenimento conhecido como Barrel. O garoto que chamavam de mãos sujas não precisava de um motivo, assim como não precisava de permissão para quebrar uma perna, romper uma aliança ou mudar a sorte de um homem com o virar de uma carta. É claro que estavam errados, Ained refletiu, cruzando a ponta sobre as águas negras do Bears Canal até a praça central, deserta em frente ao mercado. Todo ato de violência era proposital, e todo favor vinha com entrelinhas suficientes para encher uma enciclopédia. Cass sempre tinha seus motivos. Ained só não conseguia ter certeza de que eram bons motivos, especialmente aquela noite. Ained conferiu suas facas, recitando em voz baixa o nome de cada uma como sempre fazia quando achava que algo ia dar errado. Era um hábito prático, mas um conforto também. As lâminas eram suas companheiras. Ela gostava de saber que elas estariam prontas para qualquer coisa que a noite trouxesse. Ela viu Cass e os outros reunidos próximo ao grande arco de pedra que marcava a entrada leste do mercado. 3 palavras tinham sido esculpidas na rocha acima deles. Engen, Vurhent, Amhent. Indústria, integridade, prosperidade. Ela manteve-se próxima às vitrines cobertas que cercavam a praça, evitando os bolsões de luz de gás tremeluzente dos postes de iluminação. Conforme se movia, fez um inventário mental da equipe de Cass que Cass tinha trazido com ele. Dirix, Hori, Muzen e Kig, Annika e Pin, além dos auxiliares escolhidos para a negociação da noite, Jesper e Big Bolliger. Eles se empurravam e se esbarravam, rindo, pisando com força para afastar o frio inesperado que tinha pegado a cidade de surpresa naquela semana. O último suspiro de inverno antes de a primavera começar de verdade. Eram todos brutamontes, bons de luta, selecionados entre os membros mais jovens dos Driggs, as pessoas em que Cass mais confiava. Ained notou o brilho refletido de facas presas em seus cintos, canos de chumbo, correntes reforçadas, cabos de machado cravados com pregos enferrujados, e aqui e ali o brilho oleoso do cano de uma arma. Ela deslizou discretamente para dentro do grupo, vasculhando as sombras perto do mercado em busca de sinais dos espiões da Ponta Negra. 3 navios, Jesper estava dizendo. Os Shu os enviaram. Eles estavam parados no primeiro porto. Canhões em destaque, bandeiras vermelhas hasteadas, todos decorados em dourado. Big Bolliger deu um assovio baixo. Gostaria de ter visto isso. Gostaria de ter roubado isso, replicou Jesper. Metade do conselho mercante estava lá em polvorosa, tentando decidir o que fazer. Eles não querem que os Shu paguem suas dívidas? Perguntou Big Bolliger. Cass balançou a cabeça, os cabelos escuros cintilando na luz da lamparina. Ele era uma coleção de linhas duras e traços definidos. Mandíbula retilínea, corpo esguio, casaco de lã confortável sobre os ombros. Sim e não, disse ele com sua rouquidão. É sempre bom ter um país em dívida com você. Deixa as negociações mais amigáveis. Talvez os Shu estejam cansados de ser amigáveis, disse Jesper. Eles não precisam mandar todo o tesouro de uma vez. Acha que estão mantendo o embaixador comercial em cativeiro? Os olhos de Cass encontraram Ained infalivelmente na multidão. Kitterdan vinha fofocando sobre o assassinato do embaixador por semanas. Isso tinha praticamente destruído as relações entre os Kerks e os Imenes e tumultuado o conselho mercante. Os Imenes culpavam os Kerks suspeitavam do Shu. Cass não se importava em saber quem era o responsável. O assassinato o fascinava porque ele não conseguia entender como havia acontecido. Em um dos corredores mais movimentados do Stade Hall, diante de mais de uma dúzia de oficiais do governo, o embaixador comercial Zimene tinha entrado em um banheiro. Ninguém mais havia entrado ou saído. Poucos minutos depois, o seu assistente bateu à porta, mas não houve resposta. Quando arrombaram a porta, encontraram o embaixador de cara, nos azulejos brancos, uma faca em suas costas. A torneira da pia ainda estava aberta. Cass tinha enviado Ained para investigar as instalações no fim do expediente. O banheiro não tinha outra entrada,
Nenhuma janela ou ventilação e nem mesmo a Inet tinha dominado a arte de se espremer pelo encanamento. Ainda assim, o embaixador Zimene estava morto. Cass odiava um enigma que não conseguia resolver, e ele e a Inet tinham formulado centenas de teorias para solucionar o assassinato, nenhuma satisfatória, mas eles tinham problemas mais urgentes aquela noite. Ela o viu sinalizar para Jesper e Big Bolliger se livrarem das armas. A lei da rua ditava que para uma negociata desse tipo, cada tenente fosse acompanhado por 2 soldados rasos e que todos estivessem desarmados. Negociata. A palavra soava como uma trapaça, estranhamente cerimoniosa, antiquada. Não importa o que a lei da rua decretasse, aquela noite cheirava violência. Vá em frente, deixe as armas, Dirix disse a Jesper. Com um grande suspiro, Jesper removeu os coldres de seus quadris. A Ned tinha de admitir que sem eles, Jesper perdia um pouco de sua identidade. O atirador de elite Zimene tinha braços e pernas compridos, a pele escura e estava constantemente em movimento. Ele pressionou seus lábios contra os punhos perolados de seus estimados revólveres, dando um beijo pesaroso em cada um. Tome conta dos meus bebês, disse Jesper enquanto os passava para Dirix. Se eu vir um único arranhão ou marca neles, escreverei me desculpe em seu peito com buracos de bala. Você não desperdiçaria munição. E ele já estaria morto no meio do desculpe, disse Big Bolliger, enquanto soltava uma machadinha, um canivete e sua arma preferida, uma corrente grossa com um pesado cadeado, nas mãos ansiosas de Rory. Jesper revirou os olhos. Trata-se de enviar uma mensagem. Qual o sentido de um sujeito morto com Me Desk escrito no peito? Um meio termo, disse Cass. Perdão, dá o recado e usa menos bala. Dirk se riu, mas a Ned notou que ele manuseou os revólveres de Jesper com muita cautela. E quanto a isso? Perguntou Jesper, apontando para a bengala de Cass. A risada dele foi baixa e sem graça. Quem negaria uma bengala a um aleijado? Se o aleijado for você, qualquer homem de bom senso. Então, ainda bem que vamos encontrar Gills. Cass tirou um relógio do bolso de seu colete. É quase meia-noite. A Ned olhou para o mercado. Era praticamente um grande quarteirão retangular cercado de armazéns e escritórios de transporte. Durante o dia, contudo, ele era o coração de Kitterdan, fervilhando de mercadores ricos comprando e vendendo participações nas viagens comerciais que passavam pelos portos da cidade. Agora já estavam quase para soar as 12 badaladas, e o mercado estava praticamente deserto, exceto pelos guardas que patrulhavam o perímetro e os telhados. Eles haviam sido subornados para não verem a negociata daquela noite. O mercado era uma das poucas partes restantes da cidade que não tinham sido divididas e reclamadas no conflito incessante entre as gangues rivais de Kitterdan. Ele devia ser um território neutro, mas não parecia neutro para Ened. Era como o sussurrar dos bosques antes de o laço apertar e o coelho começar a gritar. Parecia uma armadilha. Isso é um equívoco, disse ela. Big Bolliger se assustou. Ele não sabia que ela estava lá de pé. A Ned ouviu o nome que os Regs usavam para ela, sussurrado entre o bando. A espectro. Gels está aprontando alguma. É claro que ele está, disse Cass. Sua voz tinha textura áspera e desgastada de pedra contra pedra. A Ned sempre se perguntava se ele tinha essa voz quando criança. Se é que ele algum dia tinha sido criança. Então, por que vir aqui hoje à noite? Porque é assim que Per Haskell deseja. Velho homem, velhos hábitos, a Ned pensou, mas não disse, e ela suspeitava que os outros Regs estavam pensando a mesma coisa. Vamos acabar morrendo todos por culpa dele, disse ela. Jesper esticou seus longos braços sobre a cabeça e sorriu, os dentes brancos contrastando com a pele escura. Ele não tinha entregado ainda seu rifle, e sua silhueta de costas o fazia parecer um pássaro desajeitado de pernas compridas. Estatisticamente, ele provavelmente só matará alguns de nós. Não é motivo para brincadeira, Ned respondeu. Cass olhou para ela com uma expressão de divertimento.
Ela sabia como soava, severa, detalhista, como uma velha fazendo profecias sombrias na sua varanda. Ela não gostava disso, mas também sabia que estava certa. Além do que, velhinhas deviam entender das coisas, senão não teriam sobrevivido para ficarem enrugadas e gritar dos seus degraus. Jesper não está brincando, Ned, disse Cass. Está avaliando as possibilidades. Billy Bolliger estalou as juntas de seus grandes dedos. Bem, eu tenho cerveja e uma frigideira de ovos me esperando em Cooperon. Então não serei eu a morrer essa noite. Quer apostar? Perguntou Jesper. Não apostarei na minha própria morte. Cass colocou o chapéu na cabeça e percorreu sua borda com os dedos enluvados num rápido comprimento. Por que não, Bolliger? Nós fazemos isso todos os dias? Ele estava certo. A dívida de Inez com Pierre Haskell significava que ela havia apostado sua vida cada vez que assumia um novo trabalho ou tarefa, cada vez que deixava seu quarto na ripa. Aquela noite não era diferente. Cass bateu a bengala contra os paralelepípedos quando os sinos da igreja de Barter começaram a soar. O grupo ficou em silêncio. O tempo para a conversa havia terminado. Giles não é inteligente, mas é esperto o suficiente para causar problemas, disse Cass. Não importa o que ouvirem, vocês não devem partir para a briga a menos que eu dê a ordem. Fiquem atentos. Então ele acenou brevemente para Ened. E fique escondida. Sem luto, disse Jesper enquanto jogava seu rifle para Rory. Sem funerais. O resto dos Riggs murmurou em resposta. Então, entre eles era o equivalente à boa sorte. Antes de Ened desaparecer nas sombras, Cass cutucou seu braço com a bengala, em cuja extremidade havia esculpida a cabeça de um corvo. Fique de olho nos guardas do telhado. Giles pode tê-los subornado. Então, Ened começou, mas Cass já tinha ido embora. Ened ergueu as mãos frustradas. Tinha uma centena de perguntas, mas como de costume, Cass estava segurando as respostas. Ela correu na direção do muro do mercado que dava para o canal. Apenas os tenentes e seus auxiliares foram autorizados a entrar durante a negociata. Mas caso os ponta-negras tentassem alguma coisa, os outros Riggs estariam esperando do lado de fora do arco oriental com armas em punho. Ela sabia que Giles teria sua tripulação fortemente armada de pontas negras reunida na entrada ocidental. A Ened iria encontrar seu próprio jeito de entrar. As regras de jogo limpo entre as gangues eram da época de Pierre Haskell. Além disso, ela era a espectro. A única lei que se aplicava a ela era a da gravidade, a qual ela às vezes desafiava também. O nível mais baixo do mercado era dedicado aos armazéns sem janelas. Então a Ened localizou um cano de esgoto para escalar. Alva fez hesitar antes de passar a mão em torno dele. Ela tirou um luminoso do bolso e o sacudiu, lançando um brilho verde pálido sobre o cano. Ele estava escorregadio de óleo. Ela verificou a parede, procurando outra opção, e encontrou dentro do alcance uma cornija de pedra sustentando uma estátua de 3 peixes voadores Kerks. Ficou na ponta dos pés e tateou ao longo da parte superior da cornija. Ela tinha sido coberta com vidro moído. Estão esperando por mim, pensou com um prazer mórbido. Ela havia se juntado aos Riggs menos de 2 anos atrás, apenas alguns dias depois de seu 15º aniversário. Tinha sido uma questão de sobrevivência, mas ficava satisfeita em saber que em tão pouco tempo já havia quem tomasse precauções contra ela. Porém, se os pontas negras pensavam que truques como aquele iriam manter a espectro longe de seu objetivo, eles estavam redondamente enganados. Ela sacou 2 ganchos de escalada dos bolsos de seu colete acolchoado e fincou, primeiro um e depois o outro, entre os tijolos da parede, enquanto se içava. Seus pés precavidos encontraram os menores desníveis e cumes na pedra. Quando criança, tinha aprendido a andar na corda bamba descalça, mas as ruas de Kitterdan eram muito frias e úmidas para isso. Depois de alguns escorregões ruins, pagou um grixa fabricador que trabalhava em segredo para uma loja de gin em Wijanstraat para que lhe fizesse um par de sapatilhas de couro com sola de borracha em camadas. Elas se adequavam perfeitamente aos seus pés e aderiam a qualquer superfície com firmeza.
No segundo andar do mercado, ergueu-se sobre o parapeito de uma janela apenas o suficiente para se empoleirar. Cass tinha se esforçado ao máximo para ensiná-la, mas ela não tinha seu dom para invasões e precisou de algumas tentativas para vencer a fechadura. Finalmente, ela ouviu um clique satisfatório e a janela se abriu para um escritório vazio. As paredes cobertas de mapas marcados com rotas comerciais e quadros negros listando os preços das ações e os nomes dos navios. Ela se agachou para entrar. Fixou o trinco e seguiu seu caminho pelas mesas vazias com suas pilhas bem arrumadas de encomendas e registros de contas. Atravessou um conjunto delgado de portas e entrou em uma varanda com vista para o pátio central do mercado. Cada um dos escritórios de transporte tinha uma. Delas, anunciantes avisavam de novas viagens e chegadas de inventários ou penduravam a bandeira negra que indicava que um navio tinha sido perdido no mar com toda a sua carga. O chão do mercado iria irromper em uma enxurrada de negociações, mensageiros iriam espalhar a palavra por toda a cidade e o preço de mercadorias, bens futuros e ações em viagens por vir iriam subir ou cair. Mas naquela noite só havia silêncio. Um vento veio do porto, trazendo o cheiro do mar, bagunçando os fios de cabelo que haviam escapado de seu coque. Lá embaixo, na praça, viu o bruxulear da lamparina e ouviu o baque da bengala de Cass sobre as pedras enquanto ele e seus auxiliares atravessavam a praça. No lado oposto, vislumbrou outro conjunto de lanternas indo na direção deles. Os pontas negras tinham chegado. Ained ergueu seu capuz, impulsionou-se para o corrimão e saltou silenciosamente na varanda vizinha, e então, na próxima, acompanhando Cass e os outros ao redor da praça, ficando o mais próximo possível. Seu casaco escuro ondulava na brisa salgada, seu andar manco mais pronunciado aquela noite, como sempre acontecia quando o tempo esfriava. Ela podia ouvir Jesper tentando manter um ritmo animado de conversa e a risada baixa e retumbante de Big Bolliger. Enquanto se aproximava do outro lado da praça, Ained viu que Giles tinha escolhido trazer Elziger e Oman, exatamente como ela havia previsto. Ained conhecia os pontos fortes e fracos de cada membro dos Pontas Negras, sem falar dos Pointers do Harley e os Leads, os Gaivotas Navalhas, os Leoneiros e todas as outras gangues trabalhando nas ruas de Quiterda. Era seu trabalho saber que Giles confiava em Elzinger, porque eles haviam subido juntos na hierarquia dos Ponta Negras, e porque Elzinger tinha a constituição de uma pilha de pedregulhos, quase 7 pés de altura, com musculatura densa, seu rosto largo e amassado se encaixando em um pescoço grosso como um pilão. Ela ficou subitamente contente com o fato de Big Bolliger estar com Cass. Cass ter escolhido Jesper para ser um de seus auxiliares não foi nenhuma surpresa. Apesar de nervosinho, a verdade é que Jesper, com os seus revólveres, havia nascido para uma briga, e ela sabia que ele faria qualquer coisa por Cass. Sua certeza tinha sido menor quando Cass insistiu em levar Big Bolliger também. Big Ball era um segurança no Clube do Corvo, perfeitamente adequado para jogar bêbados e baderneiros no olho da rua, mas muito desajeitado para ser útil em uma luta de verdade. Ainda assim, pelo menos ele era alto o suficiente para olhar Elzinger no olho. Ained não queria pensar muito no outro auxiliar de Giles. Omen a deixava nervosa. Ele não era tão fisicamente intimidador quanto Elzinger. Na verdade, Omen parecia um espantalho. Não do tipo magricela, mas como se, debaixo de suas roupas, seu corpo tivesse sido conectado nos ângulos errados. Corria a história de que uma vez ele esmagou o crânio de um homem com as próprias mãos, limpou-os na camisa e continuou bebendo. Ained tentou acalmar a inquietação que a percorria e parou para ouvir Giles e Cass conversarem na praça enquanto os auxiliares revistavam-se para se certificarem de que ninguém estava armado. Danadinho, disse Jesper enquanto tirava uma pequena faca da manga de Elzinger e a arremessava do outro lado da praça. Limpo, declarou Big Bolliger ao terminar de revistar Giles, passando para Oman. Cass e Giles discutiam o clima, a suspeita de que Cooperon
Estava servindo bebidas misturadas com água, agora que o aluguel tinha aumentado, dançando em torno da verdadeira razão de estarem ali naquela noite. Na teoria, iriam conversar, fazer seus pedidos de desculpas, concordar em respeitar as fronteiras do Porto 5. Então, em seguida, todos sairiam para beber juntos. Pelo menos, Per Haskell tinha insistido nisso. Mas o que Per Haskell sabe? A Annette pensou enquanto olhava para os guardas patrulhando o telhado acima, tentando distinguir suas formas no escuro. Haskell comandava os Riggs, mas atualmente preferia se sentar no calor de sua sala, beber cerveja morna, construir modelos de navios e contar longas histórias sobre suas façanhas para quem quisesse ouvir. Ele parecia pensar que guerras por território podiam ser resolvidas à moda antiga, com uma briga rápida e um aperto de mão amigável. Mas cada um dos sentidos de Ained dizia que não era assim que a coisa se daria. Seu pai teria dito que as sombras tinham sua própria agenda aquela noite. Algo ruim iria acontecer ali. Cass tinha as duas mãos enluvadas descansando sobre a cabeça de corvo esculpida de sua bengala. Ele parecia totalmente à vontade, o rosto estreito obscurecido pela aba do chapéu. A maioria dos membros de gangues no Barrel amava ostentação. Coletes berrantes, correntes de relógios cravejadas de pedras preciosas falsas, calças de todo tipo de marca e modelo que se possa imaginar. Cass era a exceção, o modelo de discrição. Seus coletes e calças escuras com cortes simples e costurados ao longo de linhas severas. A princípio, ela pensou que era uma questão de gosto, mas logo entendeu que era uma piada com os mercadores renomados. Ele gostava de se parecer com um deles. Eu sou um homem de negócios, ele disse a ela, nem mais nem menos. Você é um ladrão, Cass. Não foi isso que acabei de falar? Agora ele parecia algum tipo de padre que tinha vindo para pregar a um grupo de artistas de circo. Um jovem sacerdote, ela pensou com outra pontada de inquietação. Cass tinha chamado Giles de velho e ultrapassado, mas ele certamente não parecia se encaixar nessa descrição aquela noite. O tenente dos Pontas Negras podia ter rugas vincando os cantos dos olhos e uma papada em franco crescimento sob suas costeletas, mas ele parecia confiante, experiente. Perto dele, Cass parecia, bem, ter 17 anos. Sejamos honestos, já? Só queremos um pouco mais de grana, disse Giles, tocando nos botões espelhados do colete verde claro. Não é justo que você pegue todos os turistas gastadores felizes que desembarcam no Porto 5. O Porto 5 é nosso, Giles, Cass respondeu. Os Riggs têm prioridade para pegar os tolos que vêm à procura de um pouco de diversão no Porto 5. Giles balançou a cabeça. Você é novo, Breaker, disse ele com uma risada indulgente. Talvez você não entenda como as coisas funcionam. Os portos pertencem à cidade e temos tanto direito a eles quanto qualquer um. Nós todos temos que nos sustentar. Tecnicamente isso era verdade, mas o Porto 5 tinha sido inútil e totalmente abandonado pela cidade quando Cass assumiu seu controle. Ele mandou dragarem a área e em seguida construiu as docas e o cais. E ele teve que hipotecar o Clube do Corvo para fazer tudo isso. Per Haskell o criticou e o chamou de tolo pelo gasto, mas acabou cedendo. De acordo com Cass, as palavras exatas do velho tinham sido: pegue toda essa corda e se enforque. Mas o esforço tinha dado retorno em menos de um ano. Agora o Porto 5 oferecia ancoradouro para navios mercantes e para barcos de todo o mundo, transportando turistas e soldados ansiosos para ver os pontos turísticos e experimentar os prazeres de Kiterdam. Os Riggs tinham direito de abordá-los primeiro, conduzindo-os e suas carteiras aos bordéis, bares e casas de jogos de propriedade da gangue. O Porto 5 tinha feito o velho muito rico e firmado os Riggs como parte relevante do Barrel de uma forma que nem mesmo o sucesso do Clube do Corvo tinha conseguido. Mas com o lucro veio a atenção indesejada. Giles e os Ponta Negras tinham arrumado o problema para os Riggs e o ano inteiro, invadindo o Porto 5, aproveitando-se de vítimas que não eram deles por direito. O Porto 5 é nosso, Cass repetiu. Ele não está em negociação.
Você está atrapalhando nosso fluxo nas docas e interceptou um carregamento de Jurda que deveria ter entrado 2 noites atrás. Não sei do que está falando. Eu sei que é natural para você, Giles, mas tente não bancar o idiota comigo. Giles deu um passo à frente. Jesper e Big Bolliger ficaram tensos. Relaxe, garoto, disse Giles. Todos nós sabemos que o velho aqui não tem estômago para uma briga de verdade. A risada de Cass veio seca com um farfalhar de folhas mortas. Mas eu sou o único sentado à sua mesa, Giles, e não estou aqui para um aperitivo. Se quer uma guerra, vou te servir um prato cheio. E se você não estiver mais aqui, Breaker? Todo mundo sabe que é a espinha dorsal da operação de Haskell. Basta arrancá-la e os rigs caem. Jesper bufou. Estômago, coluna vertebral. Qual o próximo baço? Qual o próximo baço? Cale a boca, o homem rosnou. As regras da negociata determinavam que apenas os tenentes poderiam falar após o início das negociações. Jesper soltou um "me desculpe" e fez uma careta cerrando os lábios. Eu acho que está me ameaçando, Giles, disse Cass, mas quero ter certeza antes de decidir o que fazer a respeito. Seguro de si mesmo, não é, Breaker? De mim e de mais nada. Giles desatou a rir e deu uma cotovelada em Woman. Escute só, este pequeno pedaço de merda arrogante. Breaker, você não é o dono dessas ruas. Garotos como você são pulgas. Uma nova safra de gente como você aparece de tempos em tempos para irritar seus superiores até que o cão líder da matilha decida se coçar. E deixe-me dizer uma coisa. Estou me cansando dessa coceira. Ele cruzou os braços, o prazer emanando dele em ondas de presunção. E se eu dissesse que há 2 guardas com rifles da cidade apontados para você e para os seus garotos agora? Ainette sentiu um nó no estômago. Foi isso que Cass quis dizer quando comentou que Giles poderia ter subornado os guardas? Cass olhou para o telhado. Contratando guardas da cidade para fazer seu serviço sujo? Diria que é uma aposta cara para uma gangue com uns pontas negras. Não sei se acredito que seus cofres poderiam bancar isso. Ainette subiu no parapeito e se lançou da segurança da varanda para o telhado. Se eles sobrevivessem aquela noite, ela mataria Cass. Havia sempre 2 guardas da Steadwatch apostos no telhado do mercado. Alguns Krugs dos Dregs e dos Pontas Negras tinham garantido que eles não iriam interferir na negociata, uma operação bastante comum. Mas Giles estava dando a entender algo muito diferente. Ele realmente tinha conseguido subornar os guardas da cidade para bancar os atiradores para ele? Se sim, as chances de os Dregs sobreviverem aquela noite agora eram mínimas. Assim como a maioria dos edifícios em Kitterdan, o mercado possuía um telhado com frontão pontudo para protegê-lo contra a chuva, de modo que os guardas patrulhavam o telhado por uma passagem estreita que dava para o pátio. Ainette ignorou esse caminho. Seria mais fácil de passar, mas a deixaria muito exposta. Em vez disso, escalou até a metade das telhas escorregadias e começou a rastejar, seu corpo inclinado em um ângulo precário, movendo-se como uma aranha enquanto mantinha um olho na passagem dos guardas e um ouvido na conversa abaixo. Talvez Giles estivesse blefando, ou talvez 2 guardas estivessem curvados sob a balaustrada agora mesmo, com Cass, Jesper e Big Bolliger em sua mira. Deu algum trabalho? Giles admitiu. Somos uma operação pequena agora, e guardas da cidade não são baratos, mas vai valer o prêmio. Que sou eu? Que é você. Fico lisonjeado. Os Dregs não vão durar uma semana sem você. Eu lhes daria 1 mês de puro impulso. O pensamento aturdiu ruidosamente a cabeça de Ainette. Se Cass partisse, eu ficaria? Ou fugiria da minha dívida? Arriscaria ser caçada pelos capangas de Per Haskell? Se não se movesse mais rápido, provavelmente acabaria descobrindo. Seu pequeno rato presunçoso, Giles riu. Mas posso esperar para arrancar essa expressão da sua cara. Mal posso esperar para arrancar essa expressão da sua cara. Então faça isso, disse Cass. Ainette arriscou uma olhada para baixo.
A voz dele tinha mudado. Todo o humor desapareceu. Devo pedir que cravem uma bala na sua perna boa, Brecker? Onde estão os guardas? Ainette pensou, acelerando o ritmo. Ela correu pela área íngreme do frontão. O mercado se alongava quase pelo comprimento de uma quadra. Havia muito território para cobrir. Pare de falar, Giles. Diga a eles para atirar. Cass, disse Jesper nervoso. Vá em frente. Seja homem e dê a ordem. Que jogo Cass estava jogando? Ele já esperava por isso? Ele havia acabado de assumir que a Ainette alcançaria os guardas em tempo? Ela olhou para baixo novamente. Giles irradiava ansiedade. Ele respirou fundo, estufando o peito. Ainette se atrapalhou com os passos e precisou lutar para não escorregar direto pela beirada do telhado. Ele vai mesmo fazer isso. Vou assistir ao Cass morrer. Fogo! Giles gritou. Um tiro cortou o ar. Big Bolliger soltou um grito e caiu no chão. Droga! Gritou Jesper, caindo com um joelho ao lado de Bolliger e pressionando a mão no ferimento à bala enquanto o grandalhão gemia. Seu brucutu inútil! Ele gritou para Giles. Acabou de violar o território neutro. Vou dizer que você atirou primeiro, Giles respondeu. E ninguém saberá que isso não é verdade. Nenhum de vocês sairá vivo daqui. A voz de Giles soou estridente demais. Ele estava tentando manter a calma, mas Ainette podia ouvir pânico pulsando em suas palavras. O bater de asas de um pássaro assustado. Por quê? Momentos antes, ele era pura bravata. Foi quando Ainette viu que Cass ainda não havia se movido. Você não parece bem, Giles. Estou tranquilo, ele disse, mas não estava. Parecia pálido e trêmulo. Seus olhos iam da direita para a esquerda como se procurassem a passagem sombreada do telhado. Está mesmo? Perguntou Cass num tom de conversa casual. As coisas não estão saindo exatamente conforme planejado, estão? Cass, disse Jesper. Bolliger está sangrando muito. Ótimo, disse Cass. Ele precisa de um médico. Cass deu ao homem ferido uma brevíssima olhada de relance. O que ele precisa é parar de resmungar e ficar feliz por eu não ter mandado Host derrubá-lo com um tiro na cabeça. Mesmo de cima, Ainette viu Giles vacilar. Esse é o nome do guarda, não é? Perguntou Cass. Willem Host e Bert Van Dahl, os dois guardas da cidade de plantão essa noite. Os que você subornou esvaziando os cofres dos Ponta Negras? Giles não disse nada. Willem Host, Cass disse alto, sua voz flutuando até o telhado. Gosta de apostar quase tanto quanto Jesper, então seu dinheiro teve bastante apelo. Mas Host tem problemas muito maiores, vamos chamá-los de impulsos secretos. Eu não vou entrar em detalhes. Um segredo não é como moeda. Ele não mantém seu valor se você o gasta. Basta confiar em mim quando digo que esse reviraria até o seu estômago. Não é verdade, Host? A resposta foi um outro tiro, que atingiu os paralelepípedos perto dos pés de Giles. Ele soltou um grito de espanto e saltou para trás. Dessa vez, Ainette teve uma chance melhor de rastrear a origem do disparo. O tiro tinha vindo de algum lugar perto da face oeste do edifício. Se Host estava lá, isso significava que o outro guarda, Bert Van Dahl, estaria na face leste. Será que Cass tinha conseguido neutralizá-lo também? Ou ele estava contando com ela? Ela acelerou ao longo dos frontões. Atire nele de uma vez, Host, berrou Giles. Desespero marcando sua voz. Atire na cabeça dele. Cass bufou em desgosto. Você realmente acha que o segredo morreria comigo? Vá em frente, Host, ele gritou. Põe uma bala na minha cabeça. Haverá mensageiros correndo para a porta da sua esposa e do seu capitão da guarda antes de o atingir o chão. Nenhum tiro foi disparado. Como? Disse Giles amargamente. Como sabia até quem estaria de vigília essa noite? Eu tive que gastar muito dinheiro só para conseguir essa lista. Não tinha como você ter descoberto meu lance. Digamos que minha moeda tem mais influência. Dinheiro é dinheiro. Eu negocio informações, Giles. As coisas que os homens fazem quando pensam que ninguém está olhando. A vergonha tem mais valor do que as moedas podem ter. Ele estava fazendo seu teatro, Ainette sabia disso, ganhando tempo para que ela pudesse saltar sobre as telhas. Está preocupado com o segundo guarda?
o bom e velho Bertrand Vandal? Vandal? Perguntou Cass. Talvez ele esteja lá em cima agora, imaginando o que deve fazer. Atirar em mim? Atirar no host? Ou talvez eu o tenha comprado também e ele esteja se preparando para abrir um buraco no seu peito, Giles. Ele se inclinou como se ele e Giles estivessem compartilhando um grande segredo. Por que não dar a ordem a Vandal e descobrir? Giles abriu e fechou a boca como uma carpa, então gritou. Vandal! Assim que Vandal entreabriu os lábios para responder, Ained deslizou por trás dele e colocou uma lâmina em sua garganta. Ela mal teve tempo de identificar sua sombra e deslizar pelas telhas. Pelos santos, Cass gostava de viver perigosamente. Shhh! Sussurrou no ouvido de Vandal. Ela o cutucou levemente, no flanco, para que ele pudesse sentir a ponta de sua segunda adaga pressionada contra o rim. Por favor, ele gemeu. Eu gosto quando os homens imploram, disse ela, mas não é hora para isso. Lá embaixo ela podia ver o peito de Giles subindo e descendo enquanto ele respirava em pânico. Vandal! Ele gritou de novo. Havia raiva em seu rosto quando ele se virou para Cass. Sempre um passo à frente, não é? Giles, quando se trata de você, diria que eu tenho uma dianteira. Mas Giles apenas sorriu. Um pequeno sorriso fechado e satisfeito. Um sorriso de vitória, Ained notou com uma nova onda de medo. A corrida ainda não acabou. Giles enfiou a mão no casaco e tirou uma pistola preta pesada. Finalmente, disse Cass, a grande revelação. Agora Jesper pode parar de se ajoelhar sobre Bollinger como uma mulherzinha com os olhos marejados. Jesper olhou para a arma com olhos furiosos e atordoados. Bollinger o revistou. Ele... Oh, Big Ball, seu idiota! Ele disse em lamentação. Ained não podia acreditar no que via. O guarda em seus braços soltou um pequeno guincho. Em sua raiva e surpresa, ela acidentalmente tinha apertado com mais força. Relaxe, disse ela, afrouxando a pegada. Mas por todos os santos, ela queria enfiar uma faca em alguma coisa. Big Bollinger tinha sido responsável por revistar Giles. Não tinha como não ter notado a pistola. Ele os havia traído. Foi por isso que Cass insistiu em trazer Big Bollinger essa noite, para ele ter a confirmação pública de que Bollinger tinha passado para o lado dos Pontas Negras. Certamente foi por isso que ele deixou Holst meter uma bala no intestino de Bollinger. Mas e aí? Agora todos sabiam que Big Ball era um traidor. Cass ainda tinha uma arma apontada para seu peito. Giles sorriu. Cass Breaker, o grande artista da fuga, como irá se safar dessa? Saindo da mesma forma que entrei, Cass ignorou a pistola, voltando sua atenção para o grandalhão deitado no chão. Sabe qual o seu problema, Bollinger? Ele cutucou a ferida no estômago de Big Ball com a ponta da bengala. Isso não foi uma pergunta retórica. Sabe qual é o seu maior problema? Bollinger choramingou. Não! Arrisque um palpite, Cass assobiou. Big Ball não disse nada, apenas soltou mais um gemido trêmulo. Tudo bem, vou te dizer. Você é preguiçoso. Eu sei isso. Todo mundo sabe disso. Então, tive de me perguntar por que meu segurança mais preguiçoso estava se levantando cedo 2 vezes por semana para caminhar 2 milhas extras para tomar café na fritada do Sila. Especialmente quando os ovos não são muito melhores no Cooperon. Big Ball se transforma em um madrugador. Os Pontas Negras começam a marcar presença em torno do Porto 5 e, logo depois, interceptam nossa maior remessa de Jurda. Não foi uma conexão difícil de fazer. Ele suspirou e disse para Giles. É isso que acontece quando pessoas estúpidas começam a fazer planos elaborados, já? Isso não importa muito agora, não é? Respondeu Giles. Isso vai ficar feio. Estou disparando a queima-roupa. Talvez seus guardas acertem em mim ou em meus homens, mas não tem jeito de você se esquivar dessa bala. Cass se aproximou do cano da arma de modo que ele ficasse pressionado diretamente contra seu peito. De jeito nenhum, Giles. Você acha que não vou fazer isso? Oh, acho que faria de bom grado, com uma canção em seu coração negro, mas você não irá.
Não essa noite. O dedo de Giles tremia no gatilho. Cass, disse Jesper, essa coisa de atire em mim está começando a me preocupar. O homem não se deu ao trabalho de mandar Jesper calar a boca dessa vez. Um homem havia sido baleado. O território neutro tinha sido violado. O cheiro forte de pólvora já pairava no ar. E junto com ele, uma pergunta implícita no silêncio, como se a própria ceifadora esperasse a resposta. Quanto sangue será derramado essa noite? Ao longe, uma sirene soou. Bulstrode 19, disse Cass. Giles estava mudando seu peso de um pé para outro até então. Agora ele estava parado. Esse é o endereço da sua garota, não é, Giles? Giles engoliu em seco. Não tenho nenhuma garota. Ah, tem sim, cantarolou Cass. Ela é bonita também. Bem bonita. Bonita o suficiente para uma criatura desagradável como você. Parece doce. Você a ama, não é? Mesmo do telhado, Ainette podia ver o brilho de suor no rosto de cera de Giles. Claro que ama. Ninguém tão agradável deveria ter dado atenção para uma escória do Barril como você, mas ela é diferente. Ela te acha encantador. Claro, sinal de loucura, se quiser saber minha opinião, mas o amor é estranho, assim mesmo. Ela gosta de descansar sua bela cabeça no seu ombro? De ouvir você contar sobre o seu dia? Giles olhou para Cass, como se finalmente o estivesse vendo pela primeira vez. O menino com quem vinha falando era arrogante, imprudente, se divertia facilmente, mas não era assustador. Não realmente. Agora o monstro estava aqui, olhar vazio e sem medo. Cass Breaker tinha ido embora, e mãos sujas tinham chegado para fazer o trabalho pesado. Ela mora na Bulstrode 19. Cass falou com sua grossa voz rouca. Terceiro andar, gerânios nos canteiros das janelas. Há 2 rigs esperando do lado de fora da porta dela agora. E se eu não sair daqui inteiro e me sentindo vitorioso, eles incendiarão aquele lugar do chão ao telhado. O fogo vai subir em segundos, queimando pelos 2 lados com a pobre Elise presa no meio. Seu cabelo loiro vai pegar fogo primeiro, como o pavio de uma vela. Você está blefando, disse Giles, mas sua mão na pistola estava tremendo. Cass levantou a cabeça e respirou fundo. Está ficando tarde agora. Você ouviu a sirene. Sinto o cheiro do porto no vento, mar e sal e talvez... É cheiro de fumaça que estou sentindo? Havia prazer em sua voz. Pelo santo, Cass, Ainette pensou miseravelmente. O que você fez agora? Mais uma vez, o dedo de Giles se contraiu no gatilho, e Ainette ficou tensa. Eu sei, Giles, eu sei, disse Cass com simpatia. Todo aquele planejamento, esquemas e subornos para nada. É o que você está pensando nesse momento. Como será ruim voltar a pé para casa sabendo que perdeu. Ou quanto seu chefe ficará irritado quando aparecer de mãos vazias e muito mais pobre. Como seria prazeroso colocar uma bala no meu coração. Você pode fazer isso, puxar o gatilho. Todos nós podemos morrer juntos. Eles podem levar os nossos corpos para a barcaça da ceifadora para queimar, como acontece com todos os indigentes. Ou você pode engolir seu orgulho, voltar para Bulstrode, deitar a cabeça no colo de sua menina, adormecer ainda respirando e sonhar com sua vingança. Cabe a você, Giles. Quer ir para casa essa noite? Giles procurou os olhos de Cass, e o que quer que tenha visto neles fez seus ombros caírem. Ainette ficou surpresa ao sentir uma pontada de compaixão por ele. Ele tinha entrado neste lugar flutuando em empáfia, um sobrevivente, um campeão do Barril. Ele sairia como outra vítima de Cass Breaker. Você terá o que merece um dia, Breaker. Eu terei, disse Cass. Se há alguma justiça no mundo, e todos nós sabemos o quanto isso é provável. Giles abaixou o braço. A pistola pendia inutilmente ao seu lado. Cass recuou, escovando a frente de sua camisa onde o cano da arma tinha encostado. Vá dizer ao seu general para manter as pontas negras fora do Porto 5 e que esperamos que ele nos compense pelo carregamento de Jurda que perdemos, mais 5% por sacar uma arma em terreno neutro e 5% mais por ser um grupo tão espetacular de imbecis.
Em seguida, a bengala de Cass balançou em arco súbito. Giles gritou enquanto os ossos do seu punho se quebravam. A arma caiu sobre as pedras do calçamento. Eu já havia baixado a arma, gritou Giles, segurando a mão. Já havia baixado. Se apontar uma arma para mim de novo, quebrarei ambos os punhos e você terá que contratar alguém para ajudá-lo a mijar. Cass tocou o brim de seu chapéu com a ponta da bengala. Ou talvez possa pedir à encantadora Elise para fazer isso por você. Cass se agachou ao lado de Bolliger. O grandalhão choramingou. Olhe para mim, Bolliger. Supondo que não sangre até a morte essa noite, você tem até o pôr do sol de amanhã para sair de Kitterdam. Se eu ouvir falar que você foi visto perto dos limites da cidade, eles irão encontrá-lo enfiado em um barril na fritada do Scylla. Então ele olhou para Giles. Se você ajudar Bolliger, ou se eu descobrir que ele estava envolvido com os Pontas Negras, não pense que não irei atrás de você. Por favor, Cass, gemeu Bolliger. Você tinha uma casa e enfiou uma bola de demolição pela porta da frente, Bolliger. Não espere empatia da minha parte. Ele se levantou e olhou para o relógio de bolso. Não imaginei que fôssemos demorar tanto. É melhor eu ir embora ou a pobre Elise vai ficar um pouco esquentada. Giles balançou a cabeça. Há algo errado com você, Brecker. Não sei o que você é, mas algo não se encaixa. Cass inclinou a cabeça para um lado. Você é dos subúrbios, não é, Giles? Veio para o centro para tentar a sorte? Ele alisou sua lapela com a mão enluvada. Bem, sou o tipo de bastardo que só o Beryl é capaz de produzir. Apesar da arma carregada aos pés dos Pontas Negras, Cass deu-lhes as costas e saiu mancando pelos paralelepípedos em direção ao arco oriental. Jasper agachou-se ao lado de Bolliger e deu-lhe um tapinha na bochecha. Idiota, disse com tristeza, e seguiu Cass para fora do mercado. Do telhado, Ainette continuou a observar enquanto Ullman pegava e guardava a arma de Giles, e os Pontas Negras trocavam algumas palavras baixinho entre si. Não me abandone, Big Bolliger implorou. Não me deixe aqui. Ele tentou agarrar a barra da calça de Giles. Giles se desvencilhou dele. Deixaram-no em posição fetal, perdendo sangue sobre as pedras do calçamento. Ainette arrancou o rifle das mãos de Vandaal antes de soltá-lo. Vá para casa, disse para o guarda. Ele lançou um único olhar apavorado por cima do ombro e correu descendo pela passarela. Ao longe, Big Ball começava a tentar se arrastar pelo chão do mercado. Ele podia ser estúpido o suficiente para enganar Cass Brecker, mas havia sobrevivido esse tempo todo no Beryl e isso exigia força de vontade. Talvez sobrevivesse. Vá ajudá-lo, disse uma voz dentro dela. Poucos momentos atrás ele tinha sido seu irmão de combate. Parecia errado deixá-lo sozinho. Ela podia ir até ele, se oferecer para acabar com seu sofrimento rapidamente e segurar sua mão enquanto ele morria. Ela poderia buscar um médico para salvá-lo. Em vez disso, ela fez uma rápida oração na língua de seus santos e começou a descer a íngreme face exterior do muro. Ainette sentia pena do menino, que morreria sozinho, sem ninguém para confortá-lo em suas últimas horas, ou que poderia viver e passar a vida como um exilado. Mas o trabalho da noite ainda não havia terminado, e a Espectro não tinha tempo para traidores.